E aí pessoal, beleza? Cyber na área. Bora dar continuidade aqui no nosso gameplay de DCS World, aprendendo a voar de F-18. Voltando aqui então nas lições, né? Aprendendo com vocês. Eu dei uma treinadinha aqui, mas ainda não está 100%, aquele pouso com manobra, mas vamos seguir, senão vou travar ali, né? Então, próximo é esse aqui, na verdade, taxiamento e decolagem de porta-aviões. Bora lá. Tudo ok por aí, né? Deixa eu só sincronizar o áudio aqui, para variar. Beleza. Espera aí que agora a imagem travou. Voltando. Aí. Voltamos então. Deixa eu tirar isso aqui, que ele vai dando o passo a passo. We will learn to taxi to an aircraft carrier catapult and take Vamos lá. off in this lesson. In a previous lesson, we learned how to start up the Hornet. When starting up the Hornet on a carrier, the only significant difference will be that you will set the INS switch to CV for aircraft carrier, instead of ground during the inertial navigation system alignment. So, we will just focus on the taxi and take off from the carrier in this lesson. Looking out of the cockpit to the right is the bow of the aircraft carrier, and catapults 1 to the right and catapult 2 to the left are located here. Looking ahead and bit to our left are the waist catapults of number 3 and 4. In this lesson, we will taxi to, get hooked up to, and take off from catapult 2. As you may have noticed, catapult 1 is currently blocked by parked aircraft. Before taxiing forward, we will need to set our trim based on our total aircraft weight. You can find this on the checklist page from the support menu. It's located on the ACWT line. As you can see, our bird weighs just 46,600 and change. If below 44,000 pounds, set 16 degrees of stab trim. If between 44 and 49,000 pounds, set trim to 17 degrees. If over 49,000 pounds, set trim to 19 degrees and afterburners are required for takeoff. So, go to the FCS page on the support menu and use the trim hat or right control period to increase stab trim to 17. When set, press spacebar to continue. Tá, peraí, deixa eu ver se tá tudo certo aí. Parece que sim, né? Qualquer coisa manda uma mensagem aí, um comentário. Tô vendo de vez em quando só, beleza? Porque eu tô com o óculos na cara. VR. Enfim, vamos nessa. Então tá falando pra você que tá aqui no... Pera aí. Você tá esse Step Trim para 17 no FCS Page, Support, Menu. Então vamos lá. Menu, não sei se eu teria que usar esse ou aquele, mas vamos nesse. FCS aqui, será? Na verdade já estava ali, né? Vacilei. E agora?
que tava aqui? O que tava lá, na verdade? Não. Não. Não sei, cara. Here. Não sei o que era não. Mas enfim. Deixa quieto. Então vamos lá. Tem que colocar o trim para 17. O step trim. Ué, por que ele tá... Ah, não. Tá, o step trim tá aqui. Não, peraí. Tem que colocar em CV aqui, não tinha? Esse daqui é o INS. O que ele fala do INS? Ah, trocar para CV, que é Aircraft Carrier. Tá. Mas não saiu ali o negócio? Ah, acho que tem que apertar o Spacebar. E... o que mais? Aí tem que setar esse trim. Right control mais ponto. Então vamos ver aqui. (14, 15). Ah, peraí. Tenho no meu manche 16, 17. Tá. É um trim que aponta o nariz para cima, o nariz da aeronave para cima, tá? O que mais? Acho que só, né? Ah, ele até fala ali, ó. Se abaixo de 44.000 pounds, né? Peso. Só não sei onde que vê o peso ainda. Tem um checklist e tal. No support menu. 46.600, tá? Onde que vê isso, mano? Então faz... Tá, tem um checklist page no support menu. Deixa eu usar esse cara aqui. Esse cara aqui, ó. Então... ó, aircraft weight 48, 113, 114. Tá dando uma variada. Mas eu acho que é isso aqui, tá? Então tá 48. Se for abaixo de 44, 16 graus. Se for entre 44 e 49, 17 graus. E acima de 49, a gente coloca 19 graus. Beleza. O afterburner é requerido para a decolagem. E... tá, ele só falou para trimar. Então está 48, né? Se está 48, 44, 49, tá, então 17 graus já está. Aqui, ó. Stab 17, ok. Bom, continuando. Running from the bottom on the checklist page. Arm the ejection seat. Check that nose wheel steering is on. No warning lights. Hook is up. Flaps are set to half. Trim Tá, set tem que to fazer tudo isso daí. Será que ele vai apontar onde é que faz ou a gente tem que saber? E aí começa a complicar, né? Launch bar up. Anti-skid off. Master arm off. From the MPCD, select WTPT and cycle to waypoint 1. Countermeasures off. Radar altimeter to 40 feet. Canopy closed.
master external light switch aft. When all set, press spacebar to continue. Tá, quando tudo estiver configurado, apertar a barra de espaço para continuar. Só que ele não está mostrando onde que faz, então vamos ter que saber, né? Beleza. Armar o assento ejetor, tá armado, é isso aqui, mas isso daqui eu acho que é. Eu acho que é pra frente, tá? Não tenho certeza. Isso aqui eu sei que é pra baixo. Armado. Nose wheel steering is on. Ó, lá no HUD, tá vendo? Ó, NWS, que é justamente o Nose Wheel Steering, tá? E se eu apertar o S, ou se eu apertar o meu atalho aqui, que é, coloquei no throttle, aparece o High, tá vendo o High ali, ó? Significa que eu consigo virar mais do que o normal. Eu consigo virar, ó, mais do que o normal. Ok? O que mais? No warning lights, ali não tem nada, aqui a gente desliga, aperta duas vezes, não tem nenhum xizinho, nem 2, aliás, nem R, nem 2, nem X, né? Hook is up, isso aqui eu não sei se tá up. Isso daqui é o negocinho da frente da roda, tá up. Tá vendo ali na roda dianteira? Tem um gancho na frente, lá pra cima. E é justamente esse hook aqui, ó, esse gancho. Então está up. Flaps tem que estar setado para metade, eu acho que já está. Left to right half. Ok. Trim. De acordo com o peso da aeronave, as asas isso aqui, cara, eu não sei se é aquilo. Enfim. Próximo. Oxigênio on. Oxigênio. Ah, peraí. Deixa eu ver se eu lembro. Puta, não era nesse avião. Walk bypass, landing taxi light, launch bar, o que mais? Bateria, geradores, pessoa na cabine, antigelo, lead air normal. Luzes interiores. Não, não é nada aqui. Volumes. Canais ILS, IFF. Oxigênio flow. Tá on. Tudo on. Então está ok, peraí.
Break off. Tá ali abaixado, né? Acho que está ok. Acho que tudo isso aqui já está ok, né? Launch bar up. Tá retract. Tá. Ok. Unsquid off. Unsquid. Ah, tá ali off. Peraí. Beleza. Abrindo aqui pro Chrome. Master Arm off. Master Arm. Tá. Ok. MPCD Select Waypoint. MPCD é esse cara aqui, ó. Select Waypoint aqui. Set. E aí colocar no Waypoint 1. Waypoint 1. E deixa eu mudar o zoom aqui. 20, 10, 160. Tá vendo que é pra cá? Eu vou colocar o seq1 aqui para formar uma sequência. Ah, não é para lá, é para cá. Ó. E vou colocar o alto aqui, ó, para ele mudar de waypoint automaticamente. Countermeasures off. Isso eu não sei onde é, nunca mexi nisso. Parte de armamento. Vamos ver rapidamente se eu acho aqui. Countermeasures. APU, motor, trim, volume. Não, aqui não pode ser. Aqui são luzes. Também não pode ser. Não sei onde é que é não, cara. Alguém sabe? Deve ser no computador, sei lá. Enfim, continuando. Tem duas coisas que eu não sei onde é, né? Por enquanto. O radar altímetro para 40 pés. 40 pés? Será que... Tem duas coisas. Tem esse cara aqui, ó, que a gente muda para se basear na pressão barométrica ou radar. Só que ele tá falando ali, ó, para 40 pés. Não sei. Canopy fechado, sim. Master External Light Switch AFK. Se não me engano, isso está aqui. Não, ou aqui.
Então... Ixi, também não sei. Bom, depois eu vejo 3 coisas. E só. 3 coisas que eu não peguei. Então, continuando. Directly to our right is a large yellow rectangle painted on the deck. This is the Jet Blast Deflector, or JBD, for Catapult 2. This will redirect our engine exhaust once we power up for takeoff. Normally, you will spread your wings when positioned behind the JBD, but before you taxi over it to the Catapult shuttle. Because we are already nearly behind the JBD for Catapult 2, spread the wings using the wing fold handle by your right knee, or press right shift and right control O. 5 seconds after the wings are fully spread, stow the handle with the O key. When they are down and the wing fold handle matches the wing position, press spacebar. Tá, então tem que baixar as asas, né? Ó, tem a catapulta 1 e 2 aqui e 3 e 4 do outro lado de lá, pelo que eu entendi. Ó, aqui tem uma. Essa da frente aí acho que é a segunda. Peraí, não tem número? Deixa eu dar uma olhada por cima. Segura aí. Tem um helicóptero aqui, cara. Olha, da hora. Então vamos lá. Ah tá, tem 2 aqui e 2 aqui. 5, 6. Não, nada a ver. Peraí. Cadê o botão aqui? Ó, aqui é a pista de pouso. Aqui são 2 e mais 2 ali. Só que não tem número. Tem um número no chão só. Ó, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, tem um número aqui, ó. 2. Não, isso daqui... sei lá o que é. Mas enfim, eu acho que é dessa segunda aqui, ó, que a gente vai usar para decolar. Tá bem ao meu lado, né? Da hora, porta-aviões, cara. Então tá. Então vai ser dessa daqui, né? Aí eu vou ter que taxiar pra lá e tem que abaixar as asas. Eu tenho que taxiar primeiro. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. E é ligar as luzes de táxi. Aí. Não sei o que mudou aqui. Mas ok. Ó, acendeu aqui, né? Engraçado que... ah, dá pra ver bem fraquinho. Então vamos aí. Tentar alinhar aqui com esse... Tinha que ter perdido permissão e tal, né? Mas ok. Ops. Calma aí. Oh, para aí, pô. Nossa, apertando o botão errado. Eu troquei.
E esqueço. Será que eu passei? Nossa, quase. Certinho. Quase certinho. Enfim, agora a gente abaixa as asas, né? Que é Ctrl direito, Shift direito e O. Nada acontece. Na verdade tem que apertar aqui, ó. Tá, fold, hold, spread. Tá. Ó, tá baixando. Da hora. Baixou. Nossa, que louco, mano. Aí eu acho que apertar U. Ele vai falar agora. Before taxiing forward, hold down the nose wheel steering button or press S. This Já will fiz keep the nose isso. wheel steering in high gain and allow us to make tighter turns on a crowded deck. This is indicated as NWS high on the HUD. Sim. If you have the wings folded, you do not need to hold down the nose wheel steering button to enable NWS high. Slowly increase the throttle while inputting full right rudder. Make sure you are in nose wheel steering high to make the very sharp turn to catapult 2 to your right. As you taxi over the JBD, align the nose of the aircraft straight down the catapult track. Once aligned directly down the catapult track, slowly and carefully roll forward until the nose wheel is just behind the catapult shuttle. The catapult shuttle is attached to the catapult and is used to launch you down the catapult track. To get the nose just behind the shuttle, you can either use the F2 external view or align the catapult shuttle off catapult 1 to be directly off to your right. Press spacebar when aligned on the Esse catapult daqui é o and the 1. nose wheel is just behind the catapult 2 shuttle. É, sei lá, deve ser 1, 2, 3 e 4. Da esquerda para a direita, né? Então tá, já está alinhado. The launch bar on the nose wheel landing gear strut will connect the aircraft to the catapult shuttle. Lower the launch bar by left-clicking on the switch by your left knee labeled launch bar. With the launch bar down, press U Aí, ó. to better align the aircraft on the catapult track and shuttle and attach the holdback. This will also raise the JBD behind you. Olha só, então tem que abaixar o gancho ali, né? Da frente, da roda da frente. Olha que da hora, mano. Vou até tirar uma foto aqui, isso aqui tá muito louco. Da hora. Onde que era mesmo? Ah, aqui, ó. Launch bar? Não era isso, mano. Poke bypass. Bom, deixa eu desligar isso aqui agora. Vamos dar um extend. Vamos ver o que acontece. Ah, é isso mesmo. Estendeu. E agora a gente aperta U. Não, peraí. Peraí que tá falando que vai... Esse negócio atrás aqui vai levantar. Mas só quando apertar U. Ok, apertei. Olha lá. Tá engatando e levantou. Legal. Tá engatado. É uma catapulta. E aqui levantou.
daqui é pro Afterburner gerar mais empuxo. You're now ready for the cat shot. Increase throttles to military power. Wipe the controls by inputting full pitch and roll on the stick and full rudder deflections on the rudder. When ready, go to full power and initiate the catapult stroke. Tá, então quando estiver pronto é só dar motor 100%, né, Afterburner, e aí já vai decolar. Deixa eu ver se aparece algum hard aqui. Departure sheet, ready to take off. A-10C? Ah, o Stennis. Stennis é esse porta-avião aqui. Tá, é isso daí. Então, bora lá. Pera aí, deixa eu tirar esse negócio daqui. Aí. %. Eita! Da hora, mano. Airborne. Roll to the right and quickly raise your landing gear and flaps and accelerate to 300 knots. Flaps when up, taking off from cats gear 1 and up. 2, you will perform a starboard clearing turn, and when launching from the waist cats, you'll perform a port clearing turn. Once you've turned 20 degrees from the carrier bearing, turn back to parallel the carrier's bearing and keep your altitude below 500 feet until 7 miles from the carrier. This is to keep you out of the way of returning traffic. Press escape to conclude this lesson. Nossa, já tá longe. Então vamos dar uma olhada ali. Mas a lição já acabou. Depois vai ter o pouso, né? A aterrissagem. Tem vários navios aqui. O porta-avião é esse aqui. Altitude. Altitude. É esse aqui. Ah, o helicóptero tava esperando, cara. Ou não? Tá um pouco travado aqui, acho que é por causa da live, né? Não vou pousar, só vou passar aqui perto. Passei do lado do helicóptero. Da hora. Várias bombas, mísseis. Tem um avião ali do lado também, ó. Ali, ó. Perdi. Ali, ó. Altitude. Altitude. É tipo o meu wingman. Ele deve estar indo junto comigo.
quisesse derrubar, hein? Beleza, pessoal. Vou continuar aqui. Então, próxima lição. Tudo ok por aí, né? Tava dando uma olhada agora. Ah, então agora já é o pouso. Legal. Today we will perform a Case 1, Case 2 carrier landing. This will be very similar to the VOAR field overhead pattern. In fact, Navy pilots land at airfields much like they do on the boat to maintain this perishable skill. In regard to a Case 2 landing, this would be the visual approach element of the landing after being guided in from the Marshall Stack CV-1 approach. Case 1 is defined as having a 3,000-foot minimum cloud ceiling and 5 nautical miles of visibility. For today's lesson, though, we are going to keep the aircraft carrier stationary, so we can provide some gates that will assist you in the pattern. Press spacebar to continue. Ahead of you is a series of gates that you will fly through. These are designed to instruct you on where you should be. Deixa eu sincronizar o áudio aqui que já saiu de novo. You will start the pattern at 800 feet and 350 knots just starboard of the boat. During this phase of the landing, lower your arrestor hook by moving the arrestor hook handle in the down position. First starting out, we will not break into the pattern until 1.5 nautical miles past the bow of the boat. This will give you plenty of time to get on speed in the downwind leg. At the brake, you will make a level turn with the G of 1% of your airspeed. In this case, 3.5 G for 350 knots. As your speed decreases, relax the G to match the speed. You may need to relax or tighten the turn to roll out 1.3 to 1.4 mile abeam the boat. At 180 degrees of turn, level out on the downwind leg and descend to 600 feet. You should be below 250 knots. Once below 250 Vixe, knots, mano. lower your landing. Tem que fazer aquela curva lá de 180 para reduzir velocidade, cara, igual naquele outro. Vamos ver se sai. Once on the downwind leg, establish yourself at 600 feet and slow the aircraft to an on-speed angle of attack of 8.1 degrees. This can most easily be seen on the HUD by keeping the velocity indicator inside the E bracket. To the left of the HUD frame are the angle of attack indexer lights. When on speed, the center donut should be lit. Use of pitch trim is very important to set on-speed AOA. Maintain on-speed angle of attack during the downwind leg. Press spacebar to continue. Once your left wingtip is 5 seconds past the stern, begin a 30-degree bank to the left while keeping your velocity vector just below the horizon line on the HUD. This will place us in a steady rate of turn to the boat while descending. If the boat is moving with 25 to 30 knots of wind over the deck, start your turn when abeam the white of the round down on the stern of the boat. Your descent rate should be 100 to 200 feet per minute, as indicated on the HUD above the altitude box. 90 degrees through this turn, your altitude should be 500 feet. Past 90 degrees of turn, your descent rate should increase to 500 feet per minute. Only use your instruments for the first 90 degrees of turn. Don't peak. Use your throttle to control your rate of turn and pitch trim to control your airspeed. Press spacebar to continue. As you roll out on the landing course line, acquire the improved Fresnel lens optical landing system, or iFlows, and match your glide slope such that the center light stays centered between the two green lines. If the light moves above center, you are too high and need to reduce throttle. If
If the light is below center, you are too low and risk a ramp strike unless you increase power. You will fly to maintain on-speed AOA while keeping the ball centered. Prior to touchdown, do not flare the aircraft, but rather let it fly onto the boat at ideally 750 feet per minute, as indicated above your altitude on the HUD. Press spacebar to continue. Before we give this a whirl, let's first set up the landing course line. Using what you learned in the TACAN lesson, set the TACAN to 74 X-ray and the carrier BRC of 350 degrees. This is the TACAN channel for the carrier, and it will provide us useful information to line up our downwind and final approach legs in the pattern. Set your HUD to show the radar altitude. To give us final notice when we should be passing over the wake of the boat when in the final turn, set the radar altimeter by your right knee to 370 feet by spinning the Putz, ele pulou a mensagem. Finally, set your left DDI to the HUD and your right DDI to the FCS page. Press spacebar to unpause. Putz, espera aí, deixa eu ver se tem... Na verdade tem, né? No mapa. Se é que o cara aparece aqui, né? Aparece. É esse cara aqui, ó. Stems. Porta-aviões. Ó, carrier. Tem as coordenadas. Vixe, não tem as informações. Tem recursos e tal. Vixe, agora. Eu não vi aqui, mano, qual que era o TACAN que ele falou. 67 não é, né? Não é, porque senão estaria aparecendo aqui. Tem uma coisa do meu lado aqui, esse 67. Na verdade, não tá tão perto não, tá meio longe. Ah, é um aeroporto. Tá vendo aqui no mapa? Aqui, ó. Aqui, ó, aeroporto. Ixi, eu não lembro qual que era. Será que aparece no rádio? Talvez, hein. Ó, tem um tanker. Chaco, que é um avião de reabastecimento aéreo. A-10C Ticonderoga Class, quem que é esse? Mas o que eu quero é o Stennis. Ó, Batumi ou Bulete são os aeroportos. Um dos dois tem o TACAN 67. Vamos ver. Marshall 200, Marking Mops 17849, Angels 2, State 4.5. E aí, não vai responder? Deixa eu ver se tem aqui no rádio. É que eu não sei qual é a frequência deles. Ah, pera aí, o S aqui é de chip. Só que não é on, né? Perdi, cara. Tem que tentar ir assim mesmo, depois repetir. O que tem que fazer aqui?
apertar para testar. Ó. Aqui é o altímetro, radar. Falou para colocar em quanto? 370 pés. $370 seria 1, 2, 3, 4, 5. Seria aqui ou seria lá em cima? Talvez lá em cima. Ó, 30, 40, 350, tipo por aí. Não sei, mano. Altitude, ele vai ficar pitando agora? Não, cara, deixa eu colocar pra baixo aqui, senão vai ficar pitando essa porra. Ah, mas ele falou pra colocar... Ah, tá certo. Anti-horário. Então deve ser aqui, ó. 2, 4, 6... No meio aqui, peraí. Tipo aqui. We are now flying a heading of 352 degrees and 349 knots and 1,900 feet. Fly through the gates ahead, which will place us at 800 feet and offset to the right of the boat. We don't want to directly overfly the boat, so we can first check to see if the deck is foul. Maintain an airspeed of 350 knots. Anytime you approach the carrier with the intent to land, you should do a hail R check, meaning check that the hook is down and engine anti-ice heat if required. Anti-skid switch is off. ILS is boxed on the HSI when ICLS is being used. External lights are set for daytime and rad out set to the HUD. Cage the velocity vector on the HUD by pressing the cage uncage button on the throttle or press Isso aqui é importante. Lower the Travar arrestor o by HUD clicking no on the lever centro. or pressing H. Olha só a curva que eu vou ter que fazer. Pelo menos ele colocou os quadradinhos aqui em todos os lugares. Só que eu vou ter que descer flaps, gear e o hook ali. Na verdade ele está falando para fazer isso já. When at Beleza. 1.5 miles from the bow, set the throttles to idle and follow the gates for a 180-degree turn into the downwind leg. Igual The rate of 340. turn will be based on a G that is 1% of our airspeed. In this case, 3.5 G for 350 knots. Fazendo a curvinha marota aqui. Once Pra your perder airspeed is below velocidade. 250 knots, lower your landing gear and set the flaps to full. Pior que não perde, né? Tanta velocidade. Tem que baixar o Once on the throttle. downwind leg of 173 degrees, establish on-speed AOA of 8.1 degrees by Flat flying to down, maintain the velocity vector gear inside down. the E bracket on the HUD. Use nose up trim Ó, and throttle to set on-speed 260. AOA, not your stick. Above the C-cell indication in the bottom right corner of your HSI is your distance from the course line. This should be between 1.3 and 1.4 miles. Tá muito lento. Ai, caramba.
Quando se liga os flaps e o gear, começa a puxar para cima. Já deu uma ramelada aqui nesse final. Ah, não entendi. Ai, caramba. Não era pra estar alinhado aqui já? Ai. Ixi, muito alto. Nossa, passei direto. Deixa eu ver se não zoou aqui. Não. Vamos rodar aqui de novo. Aquele último waypoint não entendi muito bem não, cara. Tava muito devagar, tava difícil de controlar. Aumenta a velocidade. 250. Pegar aqui os waypoints novamente. Vamos dar um cage aqui. Setar o trim. Tudo para baixo. Aí é mais fácil de controlar puxando o manche para trás. Cara, agora eu tô indo meio que rápido. Demais até. Ai. 300 e pouco. Segura, segura. Aí, tô chegando numa velocidade boa. Não, tirei a velocidade, cara. Ai, vai bater. Nossa! É que o negócio é alto. Olha o tanker. Isso aqui é o avião que reabastece. Vamos dar um restart, porque agora eu vou colocar o Tacan e aí vai dar para colocar a radial certinha do eu ia falar aeroporto, do porta-aviões. Espera aí, deixa eu ajustar o áudio de novo. Putz, cara, o pior que ele... Eu preciso reiniciar o óculos mirror toda vez que eu faço isso. Não sei porquê. Beleza, voltando aqui. E aí? Aí. Beleza. Vamos tentar novamente. Today we will perform a Case 1, Case 2 carrier landing. This will be very similar to the VFR field overhead pattern. In fact, Navy pilots land at airfields much like they do on a boat to maintain this perishable skill. In regard to a Case 2 landing, this would be the visual approach element of the landing after being guided in from the Marshall Stack CV-1 approach. Case 1 is defined as having a 3,000-foot minimum cloud ceiling and 5 nautical miles of visibility. For today's lesson, though, we are going to keep the aircraft carrier stationary, so we can provide some gates that will assist you in the pattern. Press spacebar to do it. Ahead of you is a series of gates that you will fly through. These are designed to instruct you on where you should be during the pattern. You will start the pattern at 800 feet and 350 knots just starboard of the boat. During this phase of the landing,
lower your arrestor hook by moving the arrestor hook handle in the down position. Vamos já preparar aqui. Do not break into Ih, the pattern peraí. until 1.5 nautical miles past the bow of the boat. This Tom? will give you plenty of time to get Alô? full speed in the downwind Oi? leg. At the brake, you will make a level turn with the G of Ai, 1% caramba. of your airspeed. In this case, Eu esqueci de ativar ali. Vou deixar assim. Tô sem o retorno aqui da voz, mas ok. Tá saindo aí, né? Beleza. Então vamos preparar aqui, ligar o DCS. Vou colocar aqui DCS também. Só preciso pegar agora qual que é certinho. Quando eu estiver abaixo de 250 nós, descer o trem de pouso e os flaps. Flaps full. Once on the downwind leg, establish yourself at 600 feet and slow the aircraft to an on-speed angle of attack of 8.1 degrees. This can most easily be seen on the HUD by keeping the velocity indicator inside the E bracket. To the left of the HUD frame are the angle of attack indexer lights. When on speed, the center donut should be lit. Use of pitch trim is very important to set on-speed AOA. Maintain on-speed angle of attack during the downwind leg. Press spacebar to continue. Beleza. Once your left wingtip is 5 seconds past the stern, begin a 30-degree bank to the left while keeping your velocity vector just below the horizon line on the HUD. This will place us in a steady rate of turn to the boat while descending. If the boat is moving with 25 to 30 knots of wind over the deck, start your turn when abeam the white of the round down on the stern of the boat. Your descent rate should be 100 to 200 feet per minute, as indicated on the HUD above the altitude box. 90 degrees through this turn, your altitude should be 500 feet. Past 90 degrees of turn, your descent rate should increase to 500 feet per minute. Only use your instruments for the first 90 degrees of turn. Don't peak. Use your throttle to control your rate of turn and pitch trim to control your airspeed. Press spacebar to continue. As you roll out on the landing course line, acquire the improved Fresnel lens optical landing system, or iFLOS, and match your glide slope such that the center light stays centered between the two green lines. Isso aí eu não sei o que é ainda. You are too high and need to reduce throttle. If the light is below center, you are too low and risk a ramp strike unless you increase power. You will fly to maintain on-speed AOA while keeping the ball centered. Prior to touchdown, do not flare the aircraft, but rather let it fly onto the boat at ideally 750 feet per minute, as indicated above your altitude on the HUD. Press spacebar to continue. Before we give this a whirl, let's first set up the landing course line. Using what you learned in the TACAN lesson, set the TACAN to Aí ó, 74 and the carrier BRC of e 350. 350 graus. This is the TACAN channel for the carrier, and it will provide us useful information. 74, 350 graus. Set your HUD to show the radar altitude. Então tá, 74, TACAN, 74, on. Olha, ele já está aqui na minha frente, 370, 350 graus. Deixa eu ver aqui. Que ele marca aqui embaixo. Ó. 350, né? 348, 350. Ok, essa reta aqui é importante para eu saber exatamente a radial da pista.
Aí quando eu estiver fazendo a curva, eu olho ali para saber se a reta está chegando, enfim, importante. Aí é que a gente muda o altímetro para pressão barométrica, se não me engano, né? Para radar, de barométrica para radar, né? Set the radar altimeter by your right knee to 370 feet by spinning the knob counterclockwise. Finally, set your left DDI to the HUD and your right DDI to the FCS page. Press spacebar to unpause. Aqui a gente coloca quanto? 30 e 370 também. Beleza. Ele começa a apitar se estiver abaixo. $370? Como é que ele sabe que é 370? 29,92 ali. Enfim, isso daí não vale para porta-aviões, eu acho. Sei lá. Vamos nessa. Abaixa o Hulk. Fly through the gates ahead, which will place us at 800 feet and offset to the right of the boat. We don't want to directly overfly the boat, so we can first check to see if the deck is foul. Maintain an airspeed of 350 knots. Anytime you approach the carrier with the intent to land, you should do a hail R check, meaning check that the hook is down and engine anti-ice heat. Tá vendo ali no HUD que tem dois tracinhos, quatro tracinhos? Uma é do waypoint e outro é do TACAN, que é justamente o porta-aviões da pista. E ele vai juntando quanto mais perto eu chego. Acho que é do TACAN, né? Já fiz isso. Eu não vi para que o H serve. The rate of turn will be based on a G that is 1% of our airspeed. In this case, 3.5 G for 350 knots. Olha, ele tá na minha frente. Ixi, tô muito lento, cara. Viagem. Vou botar 350. Tá ali. Nossa, fiquei muito rápido agora, ferrou. Tem que fazer uma força G maior aqui. Tá de boa. Once your airspeed is below 250 knots, lower your landing gear and set the flaps to full. Tô ainda muito rápido. Once on the downwind leg of 173 degrees, Vou ligar o speed brake. of 8.1 degrees by flying to maintain the velocity vector inside the E bracket on the HUD. Ok, descendo o flaps Nose up trim gear. with throttle to set on-speed AOA, not your stick. Acho que eu desci um pouco tarde, mas beleza. In the bottom right corner of your HSI is your distance from the course line. This should be between 1.3 Putz, peguei. and 1.4 miles. Calma, calma. Dá mais throttle. Ah, peguei. Caramba,
odeio esse trem aqui quando tá zoado assim. Ixi. Olha como ele levanta, cara, sem chance. Deixa eu fazer a volta de novo. Dar a volta aqui de novo. Tem que perder velocidade mais rápido aqui nessa primeira curva. Para já baixar o trem de pouso, já trimar. Antes de fazer aquela outra curva. Na perna base ali. Ai, caramba. Nossa, velho. O negócio fica bem estável quando também tá flaps, trem de pouso. Olha isso. Eu que tô dando braçada, né? Na verdade. Pera aí, vamos mais na manha, que aí dá certo. Beleza. Por enquanto tá beleza. Ah, isso aqui já caguei. Nossa, velho. Esses dois últimos eu caguei geral. Pior que ficou quase alinhado aqui. Tem que acertar. Tem que acertar todos eles. Tem um combustível. Vou tentar de novo. O Hulk tá baixo. Ih, pior que não parece. Pera aí. Ah, agora que tá baixo. Que viagem, mano. Não ia conseguir pousar não. Não precisa subir não, pode descer. Pode subir. Numa velocidade boa. Agora vai, hein? Perfeito. Quase perfeito. Perfeito, mais um pouquinho. A linha, vira. Muito baixo. Ah, vai bater. Não bateu. Não bateu, mas não acertei a reta. Cara, deixa eu ver se zoou. Ixi, zoou o pneu. Será que dá ainda? Vou tentar. O gancho tá. Estourou um pneu, cara. Foi muito agressivo.
Eu não sei porque que aquele E fica lá em cima. Eu achava que ele tinha que ficar aqui no horizonte. Não vai muito baixo. Assim tá bom. Assim tá ótimo. Perfeito. Mais um pouquinho. Aperta o motor. Ixi. Não. É muito perto a última curva ali. Tinha que ter um espacinho a mais, né? Senão você tem que ser muito preciso. Devia ter mais waypoint ali também, porque o último ele não termina a curva, ele acaba no meio da curva. Aí tá ok, né? Tá ok. Muito alto, cara. Muito alto e lento. Ops. Calma. Continua muito lento. Aí melhorando. Ok. Entrei no padrão. Um pouquinho mais de curva. Nossa, perdi. Ixi, muito baixo. Ai, ganchou? Não. Nossa! Caí na água. Eita, bugou. Eu não acertei também a pista, foi muito pra esquerda. Na verdade, porque senão isso aqui é prática, né? Tem que praticar assim como o outro. Vou ficar praticando 1 milhão de vezes aqui em live, né? Então, tentar fazer o próximo, já deu para entender. E aqui a gente começa com armamentos. Deixa eu já sincronizar aqui o áudio, só um minuto. E aí, cadê? Aí. Voltando então, armamentos. Vamos ver o que pega. Tá, então quando estiver perto, tem um canhão de 20 milímetros montado no bico aí da aeronave, com 578 cartuchos, né? Sei lá. E aí que tem um fire rate de 4.000 a 5.000 rounds per minute. Welcome to this training lesson on the use of the Hornet's M61A2 20mm cannon. Mounted on the nose of the aircraft, it can be loaded with up to 578 rounds and has a firing rate of either 4,000 or 6,000 rounds per minute. With 2 close for missiles, the gun is a great option in a dogfight.
I currently have the lesson paused as we talk about the AA gun system. Ok. Press spacebar to continue. Ó, To agora start, vai let's ficar legal. first get the AA gun set up. The easiest way to do this is by simply pressing aft on the weapon select switch, or press left shift and X. Please do so now. Weapon select switch. Ou Shift e X. Não, eu prefiro apertar aqui. Mas onde que é isso, cara? Por acaso é aqui? Tem o Guns aqui. Não creio que seja isso. Tem aqui no meu throttle, no meu manche aqui também. With the AA gun selected, note that the master mode was automatically beleza. set to AA. The left DDI displays the AA gun format, the HUD is in the gun auto acquisition mode, and the right DDI is in the AA radar page with air combat maneuvering mode selected. Let's first take a closer look at the AA gun format page on the left DDI. Above the wing form, you see the number of gun rounds remaining, 578, and below that you see the state of the master arms switch. On the left side of the page, you have the gun round type selection of M50 or PGU-28. You want to make sure that this selection matches what you have loaded on the aircraft. Press the M50 push button to select M50 rounds. Então tá, então temos aqui ó, qual arma está selecionada, que é a metralhadora, né, o canhão, com 578 cartuchos, né, munições. Aqui temos... Não sei se ele está falando para apertar esse... esse M50 e PGU. PGU está selecionado, vamos colocar o M50. In the bottom of the left format are push buttons for high and low gun fire rate. Tá. Low fires the gun at 4,000 rounds per minute and high fires the gun at 6,000 rounds per minute. Select the high option. Tá, então low 4.000 balas por minuto e high 6.000 balas por minuto. É um fire rate menor ou maior. With no radar lock on the target, you will use the lead computing optical sight, also called the funnel. Simply put, with a wingspan entered, you will fly your Hornet to place the wingtips of the target's aircraft just touching the sides of the funnel. When they are, you have a good firing solution to hit the target. To enter the correct target wingspan, press the UFC push button. Tá, então tem que apertar o UFC aqui. Our target aircraft will be a MiG-29 with a wingspan of approximately 37 feet. The top option select window is marked WSPN for wingspan. Press the option select button to the left. This will allow us to enter a target wingspan. Option. Tá, então tem que marcar essa única opção aqui. On the UFC keypad, type in 37 and then press enter on the UFC keypad. Press spacebar when done. 37. Por que 37? Ele fala ali? Talvez falou antes. Ok. Isso aqui é um radar de alto range, por isso que tá só o da frente ali, só bem pouquinho. With that done, you will now note that the WSPN or wingspan indication in the top right portion of the AA gun format page displays 037 to the right. Now let's take a look at the HUD. Currently, you're in the gun auto acquisition mode. This is indicated by the large dashed circle on the HUD.
Also note that the selected weapon, gun, indicated near the bottom center of the HUD, and the number of rounds remaining below it. WSPM To lock up a target, 037. simply fly to place your target within 5 miles inside the dashed circle. Until you have a target locked though, you can use the gun funnel. In addition to the gun auto acquisition mode, you also have the bore sight BST, vertical VACQ, and wide WACQ air combat maneuvering ACM modes. But we will talk about those in a separate lesson. When you are ready, press spacebar and I will unpause the lesson. Tá, depois vai ter uma lição sobre isso, esse negócio de essas opções de canhões. Dashed Circle. 5 minutos. Deixando high aqui. Ahead of you are 2 drone MiG-29s. Place them within the dashed circle on the HUD to lock one of them up. Upon doing so, you now have some new information on the HUD for a locked target. You have your VC closure, velocity and target range below it on the right side of the HUD. The locked target has a target designation box or diamond around it, and an aiming reticle with a pipper in the center. Along the outside of the aiming reticle is a line that indicates maximum gun range. Fly to place the pipper in the center of the aiming reticle over the target and pull the trigger when the target is within range. When the pipper is over the target and within range, a shoot cue will appear over the target. To unlock the target, press the undesignated button on your stick, or press S. São esses caras aqui que tem que derrubar. Não tá mais aquela mira. Inclusive sumiu aqui, ó, a opção de tiro. Espera aí, tem que dar um lock. E aí? Espera aí que eu tô perdendo o lock. Tô ficando para trás, deixa eu acelerar aqui. Master Alarm. Ixi, tô ficando sem combustível. Tipo, não atira, cara.
Algum detalhe aí que eu deixei passar. Olha, ele consegue pegar ali o... Tem que travar e tal. Se eu aperto o S ele tira. Vou tentar travar esse outro. Aí, ó, mesmo se eu estiver em cima dele, não atira não. Ver se tem alguma coisa ali. Vou reiniciar essa tarefa que eu deixei passar algum detalhe. Espera aí. E aí, deu uma congeladinha aqui, espera aí. Ok. Vamos lá. Welcome to this training lesson on the use of the Hornet's M61A2 20mm cannon. Mounted on the nose of the aircraft, it can be loaded with up to 578 rounds and has a firing rate of either 4,000 or 6,000 rounds per minute. When too close for missiles, the gun is a great option in a dogfight. I currently have the lesson paused as we talk about the AA gun system. Press spacebar to continue. To start, let's first get the AA gun set up. The easiest way to do this is by simply pressing aft on the weapon select Como o bagulho é switch or 3D, press cara. left shift and X. Please do so now. Ó, fica viajando aqui. Aí perde as instruções. With the AA gun selected, note that the master mode was automatically set to AA. The left DDI displays the AA gun format, the HUD is in the gun auto acquisition mode, and the right DDI is in the AA radar page with air combat maneuvering mode selected. Let's first take a closer look at the AA gun format page on the left DDI. Above the wing form, you see the number of gun rounds remaining, 578, and below that you see the state of the master arms switch. On the left side of the page, you have the gun round type selection of M50 or PGU-28. You want to make sure that this selection matches what you have loaded on the aircraft. Press the M50 push button to select M50 rounds. In the bottom of the left format are push buttons for high and low gun fire rate. Low fires the gun at 4,000 rounds per minute and high fires the gun at 6,000 rounds per minute. Select the high option. With no radar lock on the target, you will use the lead computing optical sight, also called the funnel. Simply put, with a wingspan entered, you will fly your Hornet to place the wingtips of the target's aircraft. Espera aí, essa parte aqui, entendi.
touching the sides of the funnel. Acho que é só When they mirar. are, you have a good firing solution to hit the target. To enter the correct target wingspan, press the UFC push button. Já fiz isso, cara. Our target aircraft will be a MiG-29 with a wingspan of approximately 37 feet. The top option select window is marked WSPN for wingspan. Press the option select button to the left. This will allow us to enter a target Ó, wingspan. tem o WSPN XXX. A gente vai marcar o 57 lá. Eu só não entendi porque 57. Vou ficar esperto. Ah, 37 pés. Será que é a altura? Distância? On the UFC keypad, type in 37 and then press enter on the UFC Espera aí que o keypad. bagulho. Press spacebar when done. Espera aí que o bagulho zoou aqui. Não é rádio, cara. E agora? Ah, é isso aqui, ó. Saquei. 37 pés e aperta Enter. Seria a distância, será? Aí apareceu 0,37 aqui, ó. With that done, you will now note that the WSPN or wingspan indication in the top right portion of the AA gun format page displays 037 to the right. Sim. Now let's take a look at the HUD. Currently, you're in the gun auto acquisition mode. This is indicated by the large dashed circle on the HUD. Ok. Also note that the selected weapon, gun, indicated near the bottom center of the HUD, and the number of rounds remaining below it. To lock up a target, simply fly to place your target within 5 miles inside the dashed circle. Until you have a target locked though, you can use the gun funnel. In addition to the gun auto acquisition mode, you also have the bore sight BST. Peraí. Tá, é simplesmente para colocar o cara na frente da mira aqui. E vai meio que entrar na auto-aquisição. Vertical VACQ and wide WACQ air combat maneuvering ACM modes. But we will talk about those in a separate lesson. When Beleza. you are ready, press spacebar and I will unpause the lesson. Ok. Ahead of you are 2 drone MiG-29s. Place them within the dashed circle on the HUD to lock one of them up. Upon doing so, you now have some new information on the HUD for a locked target. You have your VC closure, velocity and target range below it on the right side of the HUD. The locked target has a target designation box or diamond around it, and an aiming reticle with a pipper in the center. Along the outside of the aiming reticle is a line that indicates... Espera aí que agora é a parte que eu perdi. Ah, tem a VC, que é a velocidade relativa aí, de proximidade, né? Closure velocity. A menos 10 ali. Aí tem o Target Designation. Que é o quadrado ali, mas é um quadrado ou um losango, né? O diamante. Ok. E tem uma mira, um retículo de mira. Um pip, tipo um negocinho, né? Um dot, sei lá, no centro. Tá, tem
do lado de fora do círculo, tem uma linha que indica o range máximo do canhão. Que eu acho que é aquele tracinho do lado direito ali, tá vendo? Aqui, ó. Ok. Ele está agora a 3.800 pés, então está dentro do range. Então, tá falando para voar em direção ao cara, apertar o tiro quando ele estiver centralizado ali e tal. Quando a mira estiver em cima do target, né, do alvo, dentro do range, aí o tiro vai sair em cima do target. Para deslocar o target, aperta o S. Tá, então é só chegar perto e meio que atirar. Só que será que meu botão não está configurado? O trigger? Enfim. Maximum gun range. Fly to place the pipper in the center of the aiming reticle over the target and pull the trigger when the target is within range. When the pipper is over the target and within range, a shoot cue will appear 3.200, over the target. 3.100, To unlock the target, 2.900. press the undesignated Tô chegando button on your perto. stick or press S. Os caras vão começar a fazer umas curvas aqui agora. Não tem problema. Ó, cara, eu tô apertando o gatilho aqui, mas... Olha lá, shot. Tem que deixar apertado, será? Você viu que apareceu o shot? Pera aí, deixa eu ver. Se tem algum botão... Gun trigger... Pô, não tem botão, cara. Aí, colocar o botão 1. É isso, a zica. Ah, é isso mesmo, ó. Caramba. Espera aí que eles estão muito mais rápidos. Acelera aí, cara. Beleza, tô chegando. Minha velocidade está maior do que a deles. Tô fora do range. Mas eu tô bem mais rápido. Calma que vou chegar. Deixa eu tentar equalizar a velocidade. Tá mais ou menos, tô um pouquinho mais rápido só. Tô no range. Só que eles estão longe ainda. Pera aí, eu tô mirando em quem? No da esquerda? Não, vou mirar no da direita. Ah, no da esquerda mesmo. Só que esse tiro ele não compensa, né? Não aparece o lance.
Tem que acertar. Tem que mirar certinho no quadrado. Eu tiro ele. Ele vai sozinho, sei lá. Ô, cara. Nossa, nada a ver, mano. Olha lá. Ah, não, cara. A mira é aquele bagulho, aqueles 3 pontinhos de cima. Tô viajando. Calma aí. Calma aí que eu tô chegando. E... Good job. Now splash the Acertei. second drone. Ele tem uns tirinhos só, né? Tem que fazer ele entrar nesse funil aqui, ó. Splash 2. Great job using the Acertei. AA gun. This is a great weapon in close and when Agora eu Winchester on entendi, missiles. cara. Press escape to end the Essa lesson. representação. Não, pera aí que eu só acertei um tirinho. Tem bala ainda. Deixa eu mudar aqui pro LoL. Pra não consumir tanta bala. Cadê? Saiu do range. Ixi. Quem vai virar alvo sou eu. Vou tentar chegar bem perto. Estourei a asa dele. Da hora. Cadê o outro? Deixa ele passar. Aí, da hora. Agora tá ficando interessante. Putz, só que eu tenho 43 balas. Tentar chegar bem perto desse aqui. Cadê? Ô, caramba.
Segura. Ele tá deixando, né, eu atirar nele. Agora acertei bonito. Ó, o cara até ejetou. Sobrou 16 balas. Acabou. Legal, cara. Vamos ejetar também, então. Nossa. Que viagem. Olha o avião caindo. Olha o outro, cara. Outro avião, sei lá. Olha lá, caiu lá. Acho que caiu umas peças aqui do avião dele. Deve ser ele ali embaixo. Vamos para a próxima. Interessante, hein? Agora são mísseis. Legal. Ar. Deixa eu já arrumar aqui o áudio. Espera aí. Beleza. Oh, agora não zoou. Show. Áudio ok. Bora. In this lesson, we'll learn about how to use the AIM-9L and M versions of the venerable Sidewinder short-range infrared guided air-to-air missile. Using a cooled infrared seeker, the Sidewinder locks onto the hot elements of a target, most often the engines. Best used in close-range dogfights, the Sidewinder is a fire and forget after launch. However, the Sidewinder can be decoyed by flares and is less effective against ground clutter. Today we're looking at the L and M versions. The AIM-9L, or Lima, entered production in 1977 and was the first all-aspect homing Sidewinder, meaning it could get a lock on a target at any aspect angle. However, a rear aspect provides much better detection. The Mike, or AIM-9M, is an improved version of the Lima with better flare rejection and a reduced smoke motor. In a later lesson, we'll take a look at the AIM-9X and the joint helmet-mounted cueing system. The Sidewinder can be used on both bore sight mode and slaved to a radar-locked target. I currently have the lesson paused as we discuss some of its features. To select a Sidewinder, press down on the weapon select switch, or press left, shift, and S. Do this now. Tá. Weapon Select Switch. Eu acho que eu já acertei aqui também. É isso aqui, não é? Ó, ele liga esse RR. Esse aqui são os guns. O canhão, né? Left shift, yes. Weapon select switch.
gun. Espera aí. Nossa, peraí. Nossa, tô achando que eu tô mirando aqui, na verdade é lá atrás. When selected with no target locked on radar, the Sidewinder will be in bore sight mode. This is indicated by the single reticle on the HUD that indicates the seeker line of sight. Below on the HUD, you will notice the name of the weapon, 9M in this case, and the number of missiles remaining to the right. To employ a Sidewinder in this mode, fly your Hornet to place the reticle over a target and wait for the seeker tone to change to a higher pitch. This indicates the seeker sees and is tracking the target. You could then launch the missile by pulling the trigger or pressing the spacebar. To allow the seeker to self-track the target, press the cage-uncage button on your throttle or press C when you hear the lock tone. Once self-tracking, the seeker will automatically follow the target within its seeker field of regard. Before trying this though, let's first take a closer look at the AIM-9 format page on the left DDI. Press spacebar to continue. As with the AA gun, you have the remaining gun rounds and master arm indications. Along the wing form are indications for AIM-9 loading. 9L indicates stations with AIM-9L, and 9M indicates stations with AIM-9M. The selected station includes an SEL for selected below it. To cycle through AIM-9 stations, press the AIM-9 select switch on the weapon select switch, or press left shift S. This allows you to switch between AIM-9L and AIM-9M versions. When you are ready, press spacebar and I will unpause the lesson. Qual que é o botão aqui, mano, que troca? Como é que troca, mano, isso aqui? Aqui não tem nada a ver, né? Não queria ficar apertando no teclado aqui. You now have two MiG-29 drone targets ahead of you. Fly to place the reticle over one of them until you hear a higher pitched lock tone. You can either launch your AIM-9 now by pressing the trigger on the stick or spacebar on the keyboard, or initiate a self-track by pressing the cage-uncage button on the throttle or pressing C. Once self-tracking, launch an AIM-9.
It may take more than one to bring down the missile. Splash one. Keep an eye on the second F-29 and follow it. We will use a radar-slaved track for that one. Follow the second drone. To lock up the second drone on radar, press up Nossa, and mandei logo select dois. switch, or press right alt and semicolon. This will place the radar in air combat maneuver. Perdeu? Não. E o outro? Ah, o outro perdeu. Ah, dá pra atirar assim à vontade. Right out, ponto vírgula. CQ. Putz, acho que eu fiz besteira. Não era pra eu ter feito isso. Deixa eu dar um reset aqui. In this lesson, we'll learn about how to use the AIM-9L and M versions of the venerable Sidewinder short-range infrared guided air-to-air missile. Using a cooled infrared seeker, the Sidewinder locks onto the hot elements of a target, most often the engines. Best used in close-range dogfights, the Sidewinder is a fire and forget after launch. However, the Sidewinder can be decoyed by flares and is less effective against ground clutter. Today we're looking at the L and M versions. The A-9L, or Lima, entered production in 1977 and was the first all-aspect homing Sidewinder, meaning it could get a lock on a target at any aspect angle. However, a rear aspect provides much better detection. The Mike, or AIM-9M, is an improved version of the Lima with better flare rejection and a reduced smoke motor. In a later lesson, we'll take a look at the AIM-9X and the joint helmet-mounted cueing system. The Sidewinder can be used on both bore sight mode and slaved to a radar-locked target. I currently have the lesson paused as we discuss some of its features. To select a Sidewinder, press down on the weapon select switch, or press left, shift, and S. Do this now. When selected with no target locked on radar, the Sidewinder will be in bore sight mode. This is indicated by the single reticle on the HUD that indicates the seeker line of sight. Below on the HUD, you will notice the name of the weapon, 9M in this case, and the number of missiles remaining to the right. To employ a Sidewinder in this mode, fly your Hornet to place the reticle over a target and wait for the seeker tone to change to a higher pitch. This indicates the seeker sees and is tracking the target. You could then launch the missile by pulling the trigger or pressing the spacebar. To allow the seeker to self-track the target, press the cage-uncage button on your throttle or press C when you hear the lock tone. Once self-tracking, the seeker will automatically follow the target within its seeker field of regard. Before trying this though, let's first take a closer look at the AIM-9 format page on the left DDI. Press spacebar to continue.
Beleza, esse negócio do C, Cage, eu vou colocar aqui no throttle, no manche. As with the AA gun, you have the remaining gun rounds and master arm indications. Along the wing form are indications for AIM-9 loading. 9L indicates stations with AIM-9L, and 9M indicates stations with AIM-9M. The selected station includes an SEL for selected below it. To cycle through AIM-9 stations, press the AIM-9 select switch on the weapon select switch, or press left shift S. This allows you to switch between AIM-9L and AIM-9M versions. When you are ready, press spacebar and I will unpause the lesson. Tá, Shift S, ele vai girando ali entre as armas. Qual que é esse aqui? 9L, 9L, 9M, 9M. Cara, pior que, pera aí, esse botão também era bom tá aqui. Esse aqui é o Shift S, Select Side Window. Vamos colocar aí, deixa eu ver. Vou colocar aqui do lado. E tem o S também, né? Da Gun. Espera aí. Eu já coloquei no botão 24 aqui. Ai não, não é o S. Acho que era o C também lá. Enfim, bora. Então, aí eu consigo trocar aqui no manche. Consigo ativar aqui e desativar e trocar. Vamos colocar no L, atirar primeiro da ponta. You now have two MiG-29 drone targets ahead of you. Fly to place the reticle over one of them until you hear a higher-pitched lock tone. You can either launch an AIM-9 now by pressing the trigger on the stick or spacebar on the keyboard, or initiate a self-track by pressing the cage uncage button on the throttle, or pressing C. Once self-tracking, launch an AIM-9. It may take more than one to bring down the MiG. Espera aí, eu vou tentar voar perto deles. Ixi, cara, tô perdendo. Era pra mostrar no radar ali, né? São aqueles dois ali, certo? Pelo que eu entendi, ele dá o lock automaticamente se estiver perto.
parece que não. Então, olha lá. Pra voar pra cima e tal. Até ouvir um barulho alto de lock. Será que esse barulhão aí, esse né? Se pá, hein? Porque pra mim lock é o... Ó, isso aqui é o lock pra mim. Tá piscando é porque eu não posso atirar, será? Splash 1. Splash. Keep an eye on the second MiG-29 and follow it. We will use a radar slave to track Morreu, hein, that cara. one. Follow the second drone. To lock up the second drone on radar, press up on the sensor select switch or press right alt and semicolon. This will place the radar in air combat maneuvering or ACM. Peraí que essa parte é diferente. Vamos usar o radar para esse. Tem que travar pelo radar. Apertou o que aqui? Sensor select switch. Seal? R7. Será que é algum desses? Ou então o alt da direita, mais ponto e vírgula. Deixa eu ver o que ele liga ali. Apertando isso aqui. Ah, ok. Só que eu não vi o que ele apertou ali. Pior que agora não dá pra desligar. Ah, mas isso é legal. Ó, falando pra tirar. Se eu tirar com o outro L. Aí. E aqui está ativado. Sei lá o que está ativado. Não, cara. Aí que legal, ele detecta a direção do inimigo, a velocidade ali embaixo, range, eu estou mais rápido que ele, range 1.5, 1.4, estou chegando perto. Espera aí, deixa eu apertar de novo aqui. Não, aqui já tá.
Opa. Aí passei. Ah, perdeu ali o radar. Deixa eu ver se é algum botão agora. Espera aí. Deixa só esse cara estabilizar. Para aí, cara. Ó, apertei o seal. Ele já locou. Mas ainda não é isso que eu estou procurando. Cadê? Ixi, perdi. Agora sim tem que usar o radar aqui, né? Espera aí. Não, ponto e vírgula é esse aqui. Perdi o cara, mano. E o radar também, cadê? Não mostra. Ah. Altitude. Altitude. Troca de arma aqui. Ih, perdi o cara. Tem que manjar melhor isso aqui, né? Deixa eu ver, peraí. Nossa, onde ele tá? Bom que dá pra ver, né? Opa. Pra mim isso é barulho de lock. Tô tirando aqui pra ver. Será que vai?
Vai nada, cara. Tá caindo. No jogo de verdade, não pode fazer isso, tá? Porque isso não é simulação. Só que como eu não sei usar os negócios aqui ainda, é o jeito. Ó, tô indo em direção a ele. Altitude. Altitude. Vou acelerar aqui. Tá quase 270 já. Já deve estar mais na direita aqui. Ih, já até passou 270. Tenho quantos mísseis? 3. Nossa, tem que abaixar isso, mano. Não sei qual que é ali. Ah, acho que ele já tá ali, ó. Vamos ver, esse aqui se passa certo. Ih, perdeu o empuxo. Fuel low. É isso, passou. Altitude. Altitude. Pera aí. Agora vai. Eita, passou batido. Ué. Só tem mais um. Esse lock é meio fajuto, hein? Aí, ó. Ei, não vai locar não? Nossa. Nada a ver, cara.
Derrubar na bala, então. O cara não pegou. Agora pegou. Allow. Ok. Depois tem que fazer melhor, entender um pouquinho melhor esse, né? Ó, recebi até uma medalha. E aí tem mais esse R. Beleza. Vamos lá. In this lesson, we'll explore employment of the Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, or AMRAAM. The AMRAAM replaced the older AIM-7 Sparrow with improved range, guidance, weight, and an embedded radar seeker in the nose cone. This allows the AMRAAM to guide on target without support from the host aircraft as the missile closes with the target. This in turn allows the launch aircraft to maneuver without loss of missile guidance to the target. The AMRAAM can be cued to targets with the Hornet's radar, or it can be launched at a close range just using the missile's seeker. Deliveries of the AIM-120B began in 1994 and replaced the AIM-120A. The AIM-120C was fielded in 1996 and has clipped wings to support internal storage, improved target detection, and greater range. As with all air-to-air missiles, engagement range is highly dependent on engagement aspect, launch altitude, and launch speed. You will see much greater launch distances at 30,000 feet on a closing target than 5,000 feet on a receding target. I currently have the lesson paused. To select the AMRAAM, press right on the weapon select switch, or press left shift and D. Do this now. Putz, outro botão, cara. Left shift e D. Eu tenho aqui, ó, que liga air ground. Tenho liga guns. Tenho liga. O que troca não funciona, é outro botão. Então tá, peraí. Deixa eu já acertar ele aqui. Left shift e D. Vou acertar aqui. Beleza. Let's first take a look at the AMRAAM format page on the left DDI. In the top left corner of the DDI, at push button 6, is the size selection. By pressing on the push button, you have selections to set weapon fusing size to small, medium, and large sized targets. We'll be shooting down some drone MiG-29s, so select small. To the right of the size selection is the radar cross-section, or RCS selection. RCS. Upon pressing this push button, you have options to set the expected radar cross-section of the target between small, medium, and large. Go ahead and set it to small. Along the right side of the DDI at push button 13 is the step push button. Successive presses cycle the selected AIM-120 stations. You can see AIM-120 loading on the wing form with AB for AIM-120B and AC for AIM-120C. The selected rail stations include the SEL indicator and dual rail stations with indications for right and left rail on the station. Press spacebar to continue.
Então, peraí. Esse aí que vai trocando. Ó, tem esse que eu acabei de setar. A mesma coisa, será? Tá escrito nada? Não entendi. Botão 13. Step. Auto, manual. When we selected the AIM-120, Era o we botão also do set the meio. radar on the right DDI to the AIM-120 default settings. These include a range scale of 40 miles, a 2-bar scan, an azimuth of 140 degrees, and an interleaved PRF. Let's keep these as is. Press spacebar to continue. Tá, é para escolher o 120. Mostra no HUD aqui? Não. Só tá AC, AC, AC. E a B. Ó, a B, a C, 10. Dois B2, 2B1. Médio. High. Médio. High. The large dashed circle is the most obvious indication of AMRAAM selection. This indicates the seeker field of view if launched with no radar lock first. This is termed Mad Dog launch, and the AMRAAM will lock on to intercept the first target it detects within the dashed reticle area out to 10 miles. Below the dashed reticle is the designation for the selected weapon, AB for AIM-120B and AC for AIM-120C. Below that is a visual indication, meaning there is no radar lock, and if launched now, the missile would be in Mad Dog mode. Press spacebar and I'll add some drone targets. Tá. O AB é o 120B e o AC 120C. Então quando ele troca aqui pro B e pro C, olha lá, AB, AC, bem ali, ó. E aqui também. Tem 4 AC e 2 AB. Beleza. On the right DDI radar page, we see a target, or called a hit, on the radar. Let's lock it up by moving the Throttle Designator Controller, or TDC, over it and locking it up. We do this by using the TDC switch on the throttle or by pressing period, / and semicolon. 4, 5, 6. Once the two vertical bars of the TDC are over the hit, press down on the TDC switch or press the enter button. Once the target is locked, press spacebar to continue. Espera aí, essa calma de todos os meus controles, TDC. Aqui não. TDC, switch, onde é que tô? Ah, tá. Eu preciso... Antes, espera aí. O vertical bars C. Tem um pontinho aqui no meio, ó. Mas eu tenho que mirar. E aí para mirar eu tenho que configurar aqui. Espera aí. É o Target Designator.
Putz, não tem o botão? Agora eu designei controller. Ah, isso aqui mesmo. Então, peraí. Para baixo. Para esquerda. Não, putz. Cancela, peraí. Deixa eu fazer diferente. Pô, caramba. Volta designate controller e tal. Deixa eu só ver se não perdeu. Não, beleza. Esquerda. Direita. Pra cima. Ok. Ah, agora sim, ó. Consigo mexer o bagulhinho aqui, ó. Aí centralizou. Aí eu dou um Enter. Aí acho que mirou. Essa aqui é outra. Mirou? É isso? Ô, caramba. Aê. Meio que tá locado. With the target locked up, some new information is now available on the HUD. On the HUD is a large, solid circle that acts as both the AIM-120 allowable steering error circle and as the normalized in-range display or NERD circle. Fly to keep the small steering dot inside the circle to give the missile the best chance of reaching the target. Along the outside of the circle are 3 triangle NERD indications. The one at 6 o'clock position is the missile maximum range, also called RMAX. Counterclockwise from it is the no escape range, also called RNE. When target range is within RNE, the target could change course and the missile would still have the energy to reach the target. The third indication, near the 2 o'clock position of the NERD circle, is the missile minimum range, called RMIN. The line inscribing the circle indicates target range, and you want this between RMAX and RMIN to launch the missile. Also on the HUD is a box or diamond that indicates the line of sight to the locked target. A box indicates a friendly target, and a diamond indicates it as a hostile. If you see a large X across the HUD and radar display, your range to the target is less than the minimum range indication. When the target is between RMAX and RMIN, the steering dot is inside the ASE circle, and weapon is armed, the shoot cue will appear and you can launch the missile by pulling the trigger on the stick or by pressing the spacebar. When between RNE and RMIN, the shoot indication will flash. Press spacebar to continue. Along the right side of the HUD are 3 lines of information. The top line is an indication of closure velocity, V sub c, and below that is target range in miles. Further down on the right side of the HUD is the timer field. When the locked target is outside the range of the AIM-120 radar seeker, the value will display the time from missile launch at which the AMRAAM sighter went down the target. This is shown as the time in seconds and then ACT. Once the range of the seeker splash 1, go ahead and lock up the target flying towards you and press spacebar. Splash. If you don't see one on the radar, press the up arrow on the radar to increase the display range. Tem mais 2.
Ah, tá. Então se a gente não vê ele no radar, ele não está alocado. Tem que apertar o mais aqui para aumentar o range. Aí, ó. Apareceu 3. Ok, então 29, 29, 29, deve ser range 29. Ele aparece ali. Sei lá, vamos locar aqui. Ainda está fora do range, se não me engano. Não, está fora do posicionamento aqui. Está entrando dentro do range. Não, mas peraí, eu não loquei, cara. Caramba, tá atrapalhando esse negócio aqui. E aí, você não vai sumir não? Take a look at the air-to-air radar format on the right DDI. You'll note that much of the information on the HUD is duplicated there and includes an ASE circle, shoot cue, steering dot, and range indication as along the azimuth steering line to the target. The locked target has the antenna azimuth line running through it and has its speed as Mach to the left and its altitude to the right. The Rmax, Rne, and Rmin are displayed along the antenna azimuth line. When the AMRAAM is launched, a triangular fly-out symbol appears on the azimuth steering line and travels to the target. Once the missile seeker is active, an A appears below the fly-out symbol. To break a lock, press the undesignated button on the stick or press S. Press spacebar to continue. As noted earlier, you can also use the AMRAAM with no radar lock. Termed visual mode, simply fly to place a target within 10 miles inside the HUD reticle and launch the missile. The AMRAAM will go after the first target it detects, hostile or friendly. Practice using the A-120 against the remaining drones and press escape when you wish to end the lesson. Cadê? Acho que já passou. Vou pegar um pouco de velocidade aqui. Pô, caramba, peraí.
Tá, ele tá falando que se você colocar atirar o cara dentro do círculo, ele vai atrás de alguém, não importa se for amigo ou inimigo. Vamos fazer 2 testes. Esse aqui, por exemplo, vamos atirar desse jeito que ele tá falando. Ó, atirei. Vamos ver se ele vai atrás do cara mesmo. Só foi. Da hora. Aí tem mais esses dois. Vamos pegar pelo radar. Ó, eu consigo ir já mirando aqui, ó, e dando lock. Puxa, acho que eu dei lock errado. Ou não? Ah, ele tá com o lock no cara. Shoot. Foi? Ixi, acho que não. Nossa. Ou ele vai acertar, será? Tá longe, cara. Pera aí. Tem 2 caras aqui. Não. Ah, acertou. Olha só. Tem mais um então, que é aquele ali. Da hora. Tô muito mais rápido que ele. Tá dentro do rank. Não, peraí que. Sumiu? Ah, porra. Sumiu não, ele tá aí, cara. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu trimar a aeronave que ela tá desbalanceada agora. Aí. Tá, tem 2. 2 de um lado e 3 do outro. Cadê você? Dez, 20, 40, 80, 160. Vou colocar no 160, ele tá ali, ó. Não era pra estar aparecendo aqui? Tem um pontinho atrás. Atrás de mim? Não pode ser. Ó, tem um cara atrás mesmo. Seis ponto um, 6. Não, na verdade é o cara que tá na frente. Não sei porque que tá atrás ali. Ah, cara, tem acho que 2.
Cadê? Sumiu todo mundo. Ô, Katsu. Eu tô bem perto. Ah, tem visual dele até. Vou rodar essas armas aqui. Ah, tá escrito visual agora. AD. Aí tá aparecendo embaixo no HUD. Quando eu dou esse negócio, aparece 2. Mas tá locado. Tá locado e tá no range. Ih, perdeu o lock. Aí, tá no range, tá locado. Flash. Mais alguém? Não. Beleza. E aí, encerramos aqui esse treinamento ar-ar. Bem legal. Deixa eu só aproveitar e ver mais uma coisa. Piloto automático, se não me engano, é esse aqui. Aí tem manter altitude barométrica. Aí. Você consegue virar. Deixa eu aumentar o brilho aqui. Se eu clicar altitude hold, aí ele onde eu colocar ele mantém. Deixa eu ver. Ih, mas aí ele perdeu, desligou. Vou fazer desse. Não, se eu forçar ele desliga. Não tem o Alt A igual tem no SU-25. Não tem, ele desliga. O HCL aqui é o heading.
Que aí tem que colocar, peraí. Vou colocar aqui o HSI. E aí aqui, ó, a gente troca no botão heading aqui, ó. Quero ir para 60 graus. Aí tem ali embaixo também, né? Aí 60, ele vai virar 60. Ah, consigo colocar aqui no teclado também, tipo, sei lá, ó, 55. Olha lá, vai virar mais um pouco. O que mais? Consigo colocar. Desligou? Oh, tem mais uma aeronave. Não. O que é esse ponto ali? Ó, viajando. E aí tem o altitude por radar, que é só baixa altitude. Esse aqui mantém atitude da aeronave. Legal. Depois eu vou ver os atalhos para colocar no manche também, porque o piloto automático é sempre muito útil. Ficar apertando o botão aqui via mouse é meio ruim. Beleza? Mas assim, fizemos todos os treinamentos aqui ar, né? Fora a decolagem e pouso. Pouso não deu muito certo, né? No porta-aviões, mas vou ficando por aqui então. Aí depois eu volto com a parte de ar solo, né? Ar terra, né? Air ground. E vamos aí, continuar aprendendo. Tá muito louco isso aqui, cara. Vou pegar a manha, qualquer coisa eu trago pro canal também algumas dicas adicionais. Beleza? Então fechou. Vou ficando por aqui então. Se curtiu, já deixa aquele joinha maroto. Se não for inscrito, se inscreve aí no canal. Não esquece de clicar no sininho para receber as notificações, né? E valeu, obrigado aí por assistir. Valeu então. Falou.